Bom dia, igreja. Bom, um prazer grande poder estar aqui com vocês, conhecer esse grupo, né? Nós tivemos aqui ano passado, não sei se alguém lembra, no início lá, vocês começaram a fazer reuniões, eu acho que num local de acampamento. Né? E eu não pude ficar para aquele encontro, né? Mas chegou esse momento da gente poder estar aqui com vocês, né? Muito bom. Conheço o Rafa, como ele falou muito bem, e a Bruna, um casal. Vocês têm um casal de pastores fantástico, um coração maravilhoso para Deus. Então vocês estão muito bem de liderança, com certeza, tá bom? É isso aí. Estamos aí nessa jornada de poder compartilhar algo com vocês. A gente tem tanta coisa para falar, né? Para a igreja, tantos assuntos para serem mencionados, assim, em termos de estabelecer algo, uma formação, uma edificação no nosso coração. E eu queria que você entendesse como pessoa, nós somos transformados e edificados pelo poder vivo da palavra. Ok? A palavra é Ele mesmo, vivo em nós, através desse livro que é Ele mesmo. Quanto mais isso entra na tua vida, quanto mais você estabelece esse livro como a conduta, como o proceder da sua vida, mais você cresce nele, mais você vê resultados. Ok? Então, dentro dessa área, eu quero contar só um pouquinho aqui a minha história, assim, rapidamente, em 2 minutos, sobre eu me converti na faculdade de medicina com 22 anos de idade. Eu tive um encontro fantástico com Jesus. Eu quero te falar, aquele negócio foi tão fantástico, gente, que assim, em 2 anos da minha jornada, eu estava terminando praticamente o meu curso, eu trabalhei na minha profissão 27 anos como médico, né? E depois Deus me pediu para que eu parasse e continuasse aquilo que eu sempre entendi estava no meu espírito. Eu quero te falar que em 2 anos da minha jornada de conversão, Ele me deu um download da minha vida. Então, desde os 24 anos, eu sei porque eu estou sobre a face da terra e o que eu preciso fazer. Isso é muito bom. Porque Deus, ele antecipa e Ele fala coisas para você. Se você o buscar, Ele te revelará o propósito que é a sua vida. Eu não carrego um propósito, você é um propósito de Deus. Entende? Eu não escorreguei nesse mundo. Eu não nasci lá em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais. Meu pai era médico no interior. E não ia dar certo não, porque meu pai falou, quando ele era pediatra, quando eu nasci, eu cabia numa caixa de sapato, que eu nasci prematuro, e ele naqueles primeiros dias falou assim, como é que eu vou falar para a mãe desse menino que esse menino não vai sobreviver? Estou eu aí, ó. Não é? Então isso é a prova de que Deus, Ele tem o propósito que é você, cabe a mim, a você descobrir o propósito da nossa vida. E isso é muito importante, porque você vai carregar o resto da sua vida, essa impressão certa, verdadeira e segura no teu coração. Por que eu estou sobre a face da terra? Por que eu sou pai? Por que eu trabalho? O que Deus tem comigo? Ele sempre vai fazer isso, gente. Deus não é um Deus assim, e agora? Para onde eu vou? Eu não estou perdido, sabe? Você não está perdido, você está com Ele dentro de você. Né? O centro do universo está dentro de você, na pessoa de Jesus, o Rei da Glória. Então isso foi muito bom para mim, que apesar de trabalhar secularmente durante anos, na minha jornada, eu sabia o que era o verdadeiro chamado da minha vida. Então eu não tinha dificuldade de poder um dia largar o meu trabalho para que eu pudesse me dedicar integralmente para a obra de Deus. Então esse é só um breve testemunho para te falar. E você deve ter essa segurança em Jesus, de que Ele tem um propósito para você. Você é um propósito dele sobre a face da terra. Alguém está entendendo isso aí? É muito legal isso, gente, porque isso aí vai dar direção. Então, dentro de algumas coisas que eu gostaria de falar, eu trouxe isso aqui que é o básico, né? Eu coloquei uns slides aí, se o pessoal puder me ajudar aí. Eu quero conversar um pouquinho sobre fundamento, cara. Nós somos construídos em Cristo Jesus por causa de um fundamento que é Ele mesmo. Então, a nossa jornada cristã não é uma jornada apenas nesse conteúdo de nos reunirmos, estarmos numa igreja e participarmos de uma comunidade. Deus está fazendo um trabalho de crescimento, de aperfeiçoamento em mim e em você, para que nós possamos ser mais semelhantes a Ele, para que então o meu rostinho seja mais parecido com Jesus. Isso leva tempo, mas essa é a nossa jornada. E esse básico que eu queria falar com vocês, durante um tempo na minha vida, foi muito importante, porque foi através desse básico que eu quero falar aí,
que a minha vida mudou nesse conteúdo assim de agora eu sei, agora eu estou entendendo o que está acontecendo comigo, ok? Então, apesar de ter essa jornada bem intensa com Deus, eu continuo nessa jornada. Eu quero te falar que no início eu era meio perdido por esse aspecto que eu quero compartilhar com vocês. Legal? Não sei se você tem a Bíblia aí ou você tem uma eletrônica, eu vou compartilhar aqui. Eu quero ler os versos que nós consideramos bem básicos. Não sei para onde está o negócio, então eu vou tentando achar aqui. Vê aí, Rafa, para mim, vê com o que tem que ligar. Mas Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, abra lá. Você conhece esse verso, não conhece? Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, aleluia, para a salvação, transformação, a cura, a liberdade, de qualquer pessoa, não, especificamente daquele que crê. Essa é a diferença, queridos. É um coração voltado para ele para dizer, eu creio nessa verdade. Muito legal. Então o verso 17 diz lá, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Então o justificado em Cristo Jesus, ele viverá dessa maneira. Ele viverá assim, crer, continuando a crer, continuando a crer. São posicionamentos. Porque às vezes a gente fala sobre fé, a gente tem a noção de que esse é um conceito. Não é um conceito, é um posicionamento. Você tem que guardar isso. Fé não é um conceito, é um posicionamento. Então tem uma atitude prática em cima disso. A Bíblia, lá no livro de Tiago, diz que aquele que tem fé, declara que tem fé, mas não tem uma ação correspondente ao que crê, não vale nada. Isso aí não é fé, essa fé é morta. Então, na verdade, é um posicionamento. O justo viverá por se posicionar com o que ele crê da verdade. Esse é um grande segredo. Ok? Mas eu queria falar, porque eu peguei esse assunto, isso lá no nosso ministério, nós temos uma escola que a gente faz há praticamente 27 anos, porque Deus tinha colocado isso no meu coração, e nessa escola nós ensinamos isso, eu sou responsável por falar sobre esse assunto, que é um assunto dos fundamentos da fé, e eu dividi em várias perguntas básicas, sabe? Porque eu entendi que ao longo dos anos as pessoas se perdem nesse fundamento aí de dizer assim, eu tenho fé. Mas aí ela, na prática, ela declara coisas, ela se posiciona com aquilo diferentemente do que ela acredita. Então não funciona. Entende, gente? Não funciona. E aí eu falei, eu vou organizar isso aqui, que eu acho que está precisando é cortar o bifinho. Né? Você corta lá para o teu filho o bifinho e tal, arruma o pratinho dele para ele comer. E muitas vezes a gente precisa disso, cortar o bifinho para ter entendimento. Assim, nos primeiros anos da jornada nossa como igreja, eu e a minha esposa, o Espírito Santo me deu uma visão numa reunião, e a reunião foi bem clara, aquela visão foi bem clara para mim, foi bem legal, porque ele disse assim, eu quero que você arrume as gavetas espirituais dentro do coração das pessoas. Já entrou num quarto bagunçado? Não precisa responder. Eu sei que isso não acontece aqui em Curitiba, na sua casa e tal. Então, beleza. Um quarto bagunçado é um quarto que tem tudo lá, mas você não sabe onde está. Um quarto bagunçado tem tudo lá, mas você tem dificuldade e leva tempo de achar e organizar as coisas. É verdade o que eu estou falando? Então, muitas vezes nós temos uma jornada espiritual desorganizada, porque a gente não sabe onde é que é o lugar de cada uma daquelas coisas. Deus me deu essa visão. E em cima dela eu venho trabalhando há anos da minha vida. Eu sei muito bem o meu chamado, aquilo que eu preciso fazer. Então, quando você tem um quarto organizado, né, tem gente que tem um quarto tão organizado em um armário, que vai botando as blusas assim nas cores, né, cara? Meu Deus, não é não? Bota as cuequinhas toda arrumada, obrigado Deus por ajudar a arrumar minhas coisinhas e tal. Então é mais fácil, você chegou ali, você já sabe, eu quero esse aqui, isso aqui, então você se localiza bem. A maior parte dos cristãos sobre a face da terra, na sua jornada, não se localiza dentro do coração com coisas, apesar de conhecer, de ter a mesma Bíblia, já sei até de qual é esse verso, pastor, mas é aquela bagunça que deixa assim meio desnorteado. Será que está para cá? Será que está para lá? Deixa eu olhar aqui. Não, aqui não está, está dessa maneira. Então fica assim meio perdido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muito legal. Então a gente fica meio perdido. Então essa é a noção que eu comecei a pegar esse assunto sobre fundamentos de fé e dividir em várias perguntas básicas. O que é fé? Qual é a composição da fé? O que a fé faz?
E como é que eu adquiro fé? Esse tipo de coisa, tá bom? E hoje eu quero trazer esse ponto aqui com vocês, que eu acredito que ele é importante. Eu quero falar um pouquinho sobre, será que a nossa fé está nos dirigindo? É a pergunta número 10. Como assim, pastor? Será que ela está nos dirigindo ou eu tenho dirigido o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso? E tenho chamado Jesus para os meus propósitos. Isso é algo que mexe muito comigo, porque isso me organizou há muitos anos atrás, para eu entender o que é uma verdadeira jornada de fé com Deus. Sabe que você tem fundamento aqui nessa igreja, né? Você vai crescer cada vez mais, ela está completando 1 ano de vida. Vai crescer, ela tem muito fundamento. Então você vai ser estabelecido nisso, exatamente, que Ele é a cabeça do corpo. Quem é que manda? Quem é que mostra para mim todas as coisas? Quem é aquele que me direciona para que lado eu devo ir? Porque aqui está o segredo, gente, de uma jornada de fé sobre a face da terra vencedora. O slogan do nosso ministério lá é levando você a uma jornada cristã vitoriosa, aprendendo a andar em vitória. Não, pastor, eu sou mais do que vencedor. Sim, eu tenho uma natureza vencedora, mas eu sei lidar com essa natureza vencedora. Eu tenho aprendido a caminhar e ver resultados do céu na minha vida. Nós queremos resultados, mas muitas vezes não estamos vivendo aquilo que precisa ser vivido para ver os resultados. Alguém está compreendendo? Estou sendo claro? Eu gosto de coisas bem práticas na minha vida. Sempre fui um cara prático. Eu olho assim e tal, vamos fazer assim e tal, resolve. Então com Deus também funciona. Eu quero resultados do céu, mas eu não estou sabendo lidar como é que funciona. Como é que funciona? Como é que eu caminho com Deus? Ninguém ensina as pessoas a caminharem com Deus. Não, eu tenho Jesus. Eu chego lá na minha igreja e o pessoal chega, pastor, eu estou cheio de Jesus, aleluia, glória a Deus. Cara, eu também, coisa maravilhosa, eu tenho Jesus, glória a Deus. Eu falei, é pouco. Você tem que aprender a andar com Ele. Vou repetir, nós temos que aprender a andar com Ele. Vou repetir para cá, que o pessoal aqui está mais animado desse lado, hein? Nós temos que aprender a andar com Ele. Porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ficar numa jornada de expectativas à beça, sem resultados. Uau! E isso aí cansa, hein? No final dessa história acaba cansando. E a gente não consegue saber uma pergunta e dar uma investigada. O que está acontecendo? Por que minha vida de repente não está andando? Por que as coisas não estão sendo construídas? Porque também leva tempo isso. É justamente isso, que eu estou perdido, eu não entendo. Eu sou uma pessoa em Cristo Jesus, mas tenho a minha maneira de viver. Eu tenho a minha maneira de pensar. Eu tenho aqui essa proposta e chamo Jesus para abençoar a minha proposta. Olha aí, hein? Pastor, mas no final da história não é assim. Não é bem assim. Eu levei um tempo, por alguns anos na minha jornada cristã, até entender, porque isso aí estava fora do espaço meu. Então a gente ainda tem muito essa tendência como seres naturais nesse mundo, um ser espiritual, a pensar muito, a idealizar muito e chamar Deus para abençoar. Em si não tem nada de errado. Agora, é bom perguntar a Ele se esse é o plano dele para nós. Isso é um básico, gente, que eu estou falando com vocês aqui. Deus colocou no meu coração para conversar, porque se eu não pegar isso, vai ter muita dificuldade de nós caminharmos com precisão no propósito que Ele tem para nós. E Deus, Ele tem a mão no propósito que somos nós, que Ele já, de antemão, antes que nós nascêssemos, já estava pronto. Sabiam disso? Quando Jesus diz assim, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Eu te escolhi para que você vá e dê fruto. Eu tenho um propósito que é você mesmo. Você é um propósito na minha mão. Jeremias, cara, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Você é mais velho do que você imagina, hein? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Nós somos mais velhos que nós imaginamos. Agora para pensar. Ele fala assim, antes que você saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Meu Deus, gente.
Fala aí para mim, ninguém fica de fora. Ele é o centro do universo, ele é o propósito máximo. E nós estamos ao seu redor para servi-lo. Aí a nossa jornada tem sentido. E aí eu começo a ver resultados do céu. Essa é só uma introdução aqui, eu vou continuar, que eu quero falar algumas coisas básicas para te ajudar. A pergunta é: será que a nossa fé nele está nos dirigindo? Talvez sim, talvez não. Eu botei talvez sim, talvez não, porque o que falta na igreja é falta de ensino mesmo. É fundamentos, nós aprendemos a caminhar com Deus. Nós temos que aprender a caminhar. Depois que a gente entende o processo de como caminhar com Deus, essa minha relação com Ele, as coisas começam a andar na nossa vida. É impressionante, gente. Então eu coloquei ali, ó, o fato é que ser dirigido é o segredo. Ser dirigido. Não sou eu que dirijo. Eu ser dirigido por Ele é o segredo por trás de toda vitória na nossa jornada. Pastor, eu quero vencer. Claro, Ele te criou como nova criatura para vencer sobre a face da terra. Ele não entra para perder. Alguém já entendeu que Ele não entra na tua vida para perder? Ele entra para vencer. Ah não, o diabo está debaixo do meu pé. Beleza, eu dou essa declaração porque por natureza eu entendo. Mas o meu procedimento prova de que eu não estou entendendo nada. E aí eu tenho feito uma série bem longa na minha igreja, já há mais de 6 meses lá, falando sobre não dê lugar ao diabo. E não é o nome de uma série, é o que está escrito na palavra, depois de Paulo falar para a gente que a nova criatura precisa aprender a viver como nova criatura. Não é certo? Eu sou nova criatura, aleluia, eu tenho uma natureza vencedora porque Jesus me deu. Mas de nada adianta eu ter a natureza se eu não vivo essa nova criatura. Ok, obrigado. Então não vai funcionar, gente. Vocês estão entendendo isso? O que é o prático disso? Eu quero vencer, pastor, essa situação. Legal, então vamos nos posicionar para que Deus nos dê vitória. Qual é a minha posição diante daquilo que eu enfrento? Será o que eu acho, o que eu penso? Não, eu já sei o que eu vou fazer. Muitas vezes eu desconfio de mim mesmo, gente, porque não é bem o que eu quero, é o que Deus tem a dizer. Ah, mas eu quero, cara, deixa Ele dissolver você igual um sorrisol, ele tem que dissolver. A hora que Ele começa, eu entender que eu estou sendo dissolvido pela vontade dEle, a nossa vida começa a caminhar. Quem está entendendo isso aí? Legal, gente? Então veja, tem um outro slide aí, ó. A fé que vence, que traz vitória, é uma fé totalmente baseada na direção e no propósito de Deus para cada um de nós. Eu tenho que alinhar essa última parte. O que me interessa mesmo é saber, Senhor, e aí? Fala para mim, isso que eu estou vivendo, a situação que eu estou com isso no meu coração, e aí? Chegou o momento, não chegou? Gente, essa é a nossa jornada. E por incrível que pareça, isso não é ensinado na igreja. Se não foi ensinado, eu não caminho. Você sabe que o time do céu, a gente precisa ter sensibilidade para reconhecer como funciona, em que momento da nossa vida. Eu sei que tem coisas no teu coração que Deus colocou, promessas e coisas lá na frente. Às vezes Ele já te mostrou um cartão postal da tua jornada, mas deixa Ele construir isso e não construa você isso, porque não vai dar certo. O que Deus tem para nós é construído pelo céu à medida que eu reconheço e eu tenho sensibilidade de caminhar com Deus na direção certa. Quem está dormindo, diga aleluia. Essa luzinha aqui, cara, na hora da palavra você tem que ligar as luzes, cara. Pela mãe do guarda, pode ligar elas aí, me ajuda aí, que eu não estou nem vendo quem está lá atrás. A minha igreja é uma claridade violenta lá. Justamente para não deixar a galera... Gente, eu estou falando coisas com vocês que na prática faz toda a diferença. Você não tem problema nenhum sendo nova criatura. Quem é nova criatura aqui? Porque Ele fez essa obra perfeita. Aí, agora eu gostei. Vocês estão mais bonitos, está vendo? Gente, não tem problema nenhum de ser nova criatura. O nosso problema é não saber andar como nova criatura. Aqui está o segredo. De nós avançarmos em todas as áreas da nossa vida. Vocês estão entendendo? Então você guarde isso, é o propósito dele. Vai descobrir o teu propósito. O que Deus quer contigo como pai de família, como mãe de família, você como filho, tem muitos jovens.
Qual é o teu papel? O que Deus tem colocado no teu coração em termos de profissão ou qualquer conquista desse conteúdo material, que também faz parte da vida. Mas não deixa isso embrulhar você. Você tem que ir seguindo a voz dele, a direção. Durante a minha jornada de profissão como médico, Deus foi me guiando, porque eu tive muitas oportunidades de pegar para a direita ou pegar para a esquerda e seguir o meu caminho. Mas eu sempre guardei aquilo que estava no meu espírito. Eu caminho com ele. Não é ele caminhando comigo. Vou repetir isso. Eu caminho com ele. Não é ele caminhando comigo. Vou repetir mais uma vez. Não sou eu. Deus caminhando comigo. É eu caminhando com ele. Aqui está o segredo. Então fui protegendo muitas situações da minha vida. Não me arrependo de nada. De nada. Até o momento que ele chegou para mim, agora para. Porque quando Deus está debaixo desse envolvimento de direção e propósito, gente, em qualquer momento da tua vida, você vai ter tudo que você precisar ali. Toda a provisão de Deus estará ali. Toda a liberação de tudo que você precisa está ali, onde está a mão dele, o momento dele, e você está debaixo desse guarda-chuva. Diga aleluia. Assim funciona. Você entende? Agora você imagina, Deus fala para mim, Alinha, é aqui, ó. É aqui, ó. Vem comigo aqui e tal. Eu estou querendo ir para lá. Aí eu vou para lá, eu saí de toda a mão dele da provisão. Alguém lembra que Moisés disse assim, se você, Senhor, não for conosco, eu não saio daqui. Pode ser anjo grande, eu não quero saber, mas se você não estiver conosco, eu também não vou. Aprendeu, né? Pra você ter uma ideia, gente, eu quero só falar que isso é uma jornada de aprendizado, tá? Cada um de nós aqui está num nível de entendimento, mas nós precisamos crescer. Para você ter uma ideia, Moisés, ele chega assim, eu vou para o Egito, como é mesmo o teu nome para eu falar lá com o faraó? Não sabia nada sobre Deus. Mas no final já estava pedindo, eu quero ver a tua glória, eu não aguento. Uma jornada de crescimento nele, de conhecimento nele, mas é uma jornada assistida, diga assistida. Não é uma jornada solitária chamando Deus para abençoar o meu propósito. Não façam isso, porque essa é a proposta, infelizmente, da igreja de um modo geral. As pessoas não entendem e ficam ali, Senhor, agora eu sou teu, então agora me abençoa, mas ele está querendo falar algo comigo, mas eu não aprendi nada. Você tem uma ideia, tem 2 versos super poderosos, olha que legal. 1 João 15, verso 7, põe aí para nós, você vai pegando aqui mesmo. Está escrito assim, ó, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, geralmente é assim, né? Se vocês permanecerem em mim, aleluia, pedirão o que quiserem e será concedido. Essa é a parte mais importante. Se a verdade permanecer em alta em você, a palavra viva, você não vai pedir nada que esteja fora da vontade dele para você. A gente vai descobrindo coisas que são preciosas, cara. O segredo daqui não é pedir, porque meu pai é bom. Eu tenho um paizão. Ele honra em muitos pedidos e coisas que são meramente para o filho gostar. Mas tem algo aqui importantíssimo, cara, porque quando a verdade ela cresce em você, você não vai pedir nada fora dele. Olha outra passagem legal, vamos lá, passa aí para mim, 2 Coríntios 2,14, só a primeira parte diz assim, graças porém a Deus, que é o nosso caso, novas criaturas aí, você tem certeza? Tem esse selo, o testemunho interior que você é nova criatura, amém pastor, é isso aí, Jesus mudou a minha vida, glória a Deus, beleza, e que Ele sempre, diga sempre, me conduz em triunfo, não sou eu que conduzo a Ele, Ele me conduz se eu me entregar e tiver sensibilidade para reconhecer a direção dEle para mim. Bom, vamos de maneira prática, não estou falando geográfica não, até isso pode existir. Qual é a direção dEle para mim no momento que você está vivendo uma situação complicada? Não, eu estou pensando, eu tenho umas ideias aqui, eu também tenho ideias, eu penso e tal, não vou falar com fulano de tal pode me ajudar e tal, porque essa é a primeira coisa que a gente faz, é a nossa relação com situações que a gente está vivendo, é muito rápido o nosso cérebro e a maneira de querer resolver situações, mas a gente não para deixar isso aí decantar,
para deixar isso acalmar, até você ter uma percepção do céu, do que eu e você devemos fazer. Muitas vezes, Elinho, não faz nada, deixa que eu vou dissolver isso. É difícil, hein? Que a gente quer resolver rapidinho coisas. Ninguém gosta de ficar debaixo de pressão. Mas muitas vezes nós estamos na pressão porque ele está trabalhando na gente. Não gostei não. Ele não está nem aí para isso, ele quer mudar você. O que importa mesmo é quando você sair desse mundo, você chegar parecido com Jesus lá. Agora, o que eu fiz, o que eu conquistei, e bebei, tudo vai ficar isso. Então, no final da história, através da proposta dele de nos conduzir, nós somos transformados, aperfeiçoados. Pastor, eu tenho que passar por isso mesmo? Tem. Você quer andar para ser conduzido em vitória? Escreve aí, não sei nem se você está escrevendo ou vendo, escreve aí, você vai sofrer na carne. Não tem um amém? Pessoal da internet, por favor, me dá um amém aí. Mas, Elinho, passa adiante, passa. É só o que eu tenho para te falar, mas você cresce, se fortalece. A tua relação com ele fica cada vez mais powerful. Uau, eu estou nessa aí, pastor, então se entrega. Então veja, a verdadeira fé, põe aí para mim, segue a instrução, gente, a direção da palavra, ela não segue em si só a minha vontade, eu coloquei ali. Isso tem que ser dissolvido muito, o homem é muito assim, eu penso, eu quero, eu acho e vou fazer assim mesmo. Isso tem que morrer. Se isso não morrer, não vai me liderar para a vitória. Eu não vou completar a minha carreira. Eu não vou ver o que Deus tem preparado de melhor para nós. Vocês estão entendendo isso? Eu tenho que aprender a lidar com esse meu eu. Ele tem que estar no lugar dele. O lugar dele é sempre se submeter ao que Deus tem a dizer. Aí beleza, nós estamos no caminho de receber vitória. Então o problema, gente, põe aí para mim, de muitas pessoas, é que elas querem operar em fé. Eu estou cortando o bifinho, tá? Bem básicozinho. Eu quero operar em fé, mas eu estou apenas a base de operar em fé o que eu desejo. Não vai funcionar. Não funciona, não é dessa maneira. Eu acabo dirigindo a fé e não ser dirigido por ela. Eu coloquei ali, a fé, gente, é a força que abre o caminho que Deus aponta, não que eu crio. Vocês estão entendendo isso? Estou te falando, isso aqui resolveu há muitos anos atrás, um livro que eu peguei assim na igreja, eu estava meio, meu Deus, não vou dizer que eu estava perdido, mas eu estava assim, caramba, tem alguma coisa que não está certo aqui. Eu amo Jesus e tal, tenho uma relação boa com ele, mas eu não estou percebendo coisas. Um dia saindo na livraria da igreja, que eu não era pastor, eu participava daquela igreja, né, naquela comunidade, tinha um livro que mudou a minha vida, Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo. Eu li aquele livro assim, de cara 4 vezes, dei para Deise, ela leu também, e a partir daquele livro, do entendimento que aquele livro trouxe, a minha vida cristã mudou. De uma jornada não sei para uma jornada eu tenho certeza. De uma jornada de incerteza para uma jornada agora de segurança. Vocês estão entendendo, gente? Uma jornada tipo assim, perdida, eu sou de Jesus, mas eu estou perdido. Você não está perdido, Ele está dentro de você, Ele é a palavra viva. A considerar e ter a sensibilidade de Ele te mostrar coisas. Pastor, mas eu estou passando um momento difícil, como eu disse, volto a repetir, até você ter o download do céu, como é que o céu enxerga o teu momento, porque uma palavra do céu muda tudo, uma palavra do céu muda tudo, mesmo que ele te diga assim, espera, uau, ele falou comigo,
Você vai lembrar de onde você estava. Aquilo não sairá de dentro do teu coração, está impregnado, é tatuado. As revelações e a verdade, quando fala dentro de você sobre o teu momento, elas não saem. E essa é a nossa segurança. Ele disse, ele falou comigo, através da sua palavra. Vocês entendem isso, gente? Muito legal. Então veja, olha esse exemplo aqui da pessoa de Abraão, porque foi um cara, assim como outros, você pega Hebreus 11, você só vê resultado de pessoas que seguiram a proposta do céu. Então foi a proposta de Deus chegando, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. Olha que legal que Deus fala assim, eu tenho um propósito para você, eu vou falar o seguinte, vou te abençoar. Você será extremamente abençoado. E eu quero te falar outra coisa também, seja você uma bênção para outros. Meu Deus do céu. No final da história é isso, mas na proposta dele, Abraão falou assim, não quero não, estou bem aqui, vou ficar aqui em casa, estou aqui com a minha família, para onde é que eu vou? Você não me está dando nem cartão postal aí, para onde é que eu vou? Pela fé, Abraão, quando chamado, o que ele fez? Essa palavra nos dias de hoje tem causado um certo, no povo de Cristo, não sei porquê, no povo de Deus, tipo obediência. Mas se a gente anda com ele e a gente não responde a ele, que é a obediência, a gente está fazendo o quê? Que eu saiba, o meu mestre fez isso, ele obedeceu em tudo que Deus tinha preparado para ele. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso não é obediência, não? Vocês estão calados, hein? A fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia, hein? Isso não é crença na prática não, né? Claro, crença na prática, ele partiu. Olha aí o verso 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Imagina, pega o teu filho aí que você esperou 25 anos, agora eu quero ele em sacrifício. É porque não somos nós. Mas para pensar o coração desse homem, quanto ele cria em Deus. Ele estava mesmo para sacrificar o seu filho, aquele que acolheu alegremente as promessas. Aí Deus falou assim, pode parar, agora eu sei que você crê em mim, pelo seu posicionamento. Sabia que Deus nos prova também, gente? Isso faz parte da nossa jornada também. Então, nós não fomos programados, vou cortando o bifinho, hein? Põe aí. Por Deus para liderarmos a vida pela nossa vontade. Nós fomos programados por Deus para seguirmos a nossa fé nele, na sua verdade, que é a direção a ser seguida. Muitos anos atrás, o Espírito Santo me pediu para ler, abre aí a tua Bíblia, João capítulo 14, no verso número 6, o verso mais conhecido. Eu falei, caramba, esse verso aqui está querendo falar comigo. Aí ele me falou assim, lê mais uma vez. Beleza, eu li a segunda, mais uma, Elinho, li a terceira. Acho que foi lá pela quinta vez que, pum, o Espírito Santo jogou o farol e iluminou essa verdade para mim de uma maneira simples, mas fez toda a diferença. Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Pastor, eu sei de cor. Eu também. Beleza, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, de repente, pum. Agora estou pegando isso aqui. Ele não é só a verdade, ele não é só a vida, ele é uma direção a ser seguida. O que significa que ele, sendo a palavra viva, não é uma informação para mim, é uma direção a ser seguida em tudo. Vou dar um exemplo dos mais básicos. Passei uma situação complicada com uma pessoa e Deus falou assim, perdoa. Eu não posso ficar só com a vida, com a verdade, porque ele é os três. Está complicado? Não. Então ele chega para mim e fala, perdoa, é uma direção a ser seguida, é ele. Não, mas eu não quero perdoar. Não quero porque é um safado. Fez isso comigo, aquilo outro. Não, de forma alguma. Eu estou com vontade mesmo de apertar o pescocinho dela. Esquece sentimento, esquece o que aconteceu e Deus não vai mudar, porque Ele é invariável e chega assim, perdoa. Mas, é duro, pastor.
Toma o posicionamento de perdoar, e você vai ver como Deus vai mudar a situação, vai mudar o teu coração. Estão entendendo o que eu estou falando? Você sabe o que acontece muito conosco? É que nós criamos umas plataformas de justificativas porque a gente faz isso ou aquilo. E Deus não considera plataformas de justificativa. Bom, meu pastor, você não está entendendo, não calçou o meu sapato, então vem calçar o meu também. Ué, todos nós somos seres humanos sujeitos às situações de pessoas, e com todas as situações eu sou falho, o outro também é falho, e aí? Eu vou viver de justificativa porque não perdoo? Eu vou viver de justificativa porque que eu fiz isso ou aquilo outro que não deveria? Não, mas forçado pelas circunstâncias. Eu já ouvi alguém que fez isso. Você deu mal. Você entende? Deus é invariável, Ele não tem como nós andarmos com Ele e achar assim, eu vou perdoar quem eu quiser. Não vai funcionar, gente. Eu vou estar num lugar completamente isolado na mão das trevas. E falta de perdão com ressentimento, mágoa, gera doença. Estou tomando um veneno e estou morrendo. Mas a minha plataforma de justificativa é tão intensa que eu não saio dela e acredito que eu estou vivendo de maneira certa. Parece convincente, é interessante a minha forma de pensar como justificativa, mas não é do céu. Não está me levando a lugar nenhum, não está construindo uma jornada vitoriosa sobre a face da terra. Gente, nós vamos ter que andar o resto da nossa vida pedindo perdão e liberando perdão, pedindo perdão e liberando perdão. Essa é a jornada em Cristo Jesus. E como Jesus falou que no fim dos tempos ficaria complicado, porque as pessoas odiariam umas às outras, teriam problemas e ressentimento e mágoa e não resolveriam isso, vai estar difícil caminhar. E Jesus falou assim, bom, então o amor se esfriará de quase todos. Ele está falando da igreja, ele não está falando do mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu sei que isso mexe com a nossa carne, cara. A nossa carne, ela tem justificativa para tudo. Quem está certo sou eu, ele está errado. Eu aqui sou o certo, está todo mundo errado. Geralmente essa é a maneira da carne querer controlar e governar e direcionar a nossa vida. Nós estamos perdidos se nós entrarmos nessa jornada. Não vamos ver vitória na nossa jornada. Não vamos ver resultados do céu. Porque eu estou fora de quem Ele é um caráter. Ele é uma pessoa, a sua personalidade precisa trabalhar a minha para que eu seja igual a Ele. Nós somos transformados de glória em glória. Temos mais dele. Pegou isso aí? Então nós fomos programados por Deus para seguir a nossa fé? Claro que não, não vai funcionar. Então, existem só duas maneiras de viver. Eu estou quase finalizando, 10 minutos eu termino. Só para botar isso no teu espírito. A primeira delas é: eu sou líder de mim mesmo, passa aí para mim. Vivendo pela minha vontade, seguindo o que a minha carne deseja. Sabe o que é isso? É o homem como senhor de si mesmo. E se a gente não recebe instrução, a gente acaba vivendo isso e a nossa vida toda embolada, tudo desorganizado. Eu não entendo por que a minha vida... Porque eu continuo a viver como velha criatura. Eu mando. Quem manda na minha vida sou eu, sou dono do meu nariz, quem manda no meu bolso sou eu e tal. E eu não peguei que eu fui comprado pelo sangue de Jesus, eu não pertenço a mim, eu sou corpo dele. Pastor, o negócio é tremendo. Pois é. Só que eu preciso aprender isso porque eu estou fora, eu ainda estou vivendo como velha criatura. Quero te falar, a velha criatura morreu, cara. Você, como velha criatura, morreu e todo dia você tem que... Fica aí, tu está morta. Você não vai mandar. Quem manda é o céu. Eu sou uma nova criatura, então eu sou renovado no meu espírito todos os dias. Isso é um trabalho consciente, hein? Tu tem que acordar e ligar o teu homem interior. Mas eu estou sentindo. Deixa isso para lá. Liga o teu homem interior e declara a verdade sobre ele. E aí você vai ver resultados. E qual é essa outra segunda maneira de viver? Essa que Deus agora nos comprou. A segunda é: ele vive seguindo a fé depositada na palavra.
Está aí, ó, a direção da palavra, através da fé. Esse é o homem como servo da verdade. Essa jornada, a gente aprendendo a viver, a gente vai ver os resultados do céu. Cara, nós vamos ver resultados tremendos. Cada vitória, o inferno vai tombar todas as vezes. Interessante, quando a palavra diz lá em Efésios 6,13, se reveste da verdade ali, que é a armadura, para que quando chegar o dia mau, você possa resistir e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Uau! Não é esse jargão tipo, pastor, eu sei, a gente perde umas e ganha outras, isso é do mundo? Isso é uma jornada das trevas. Não, mas aí está escrito que depois de ter vencido tudo, permaneceu o quê? Cara, mas é um outro tipo de jornada, é essa aí, ó, como servo da verdade. Não significa que eu vou passar por situações maravilhosas, eu nunca vou passar por situações difíceis, gente, não é isso. A gente passa por momentos difíceis na nossa jornada, mas Deus está comigo. O inferno não tem nada comigo. Ele não vai vencer. No final dessa história, eu e você vencemos. Então, seguir a fé, põe aí, faz avançar, deixar de seguir, faz retroceder. Então, eu vou um texto básico aí. Põe para mim Romanos 8,14. Todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra filho aqui está num conteúdo de maturidade. O filho maduro entende que nós somos guiados, dirigidos, mas nós temos que crescer para entender isso. E aí eu botei numa paráfrase, está escrito lá, dirigidos pelo Espírito, óbvio, através da fé em sua palavra. Já vi muitas pessoas conversarem comigo e falar assim, não, pastor, Deus falou comigo, vou fazer isso, aquilo, outro. Eu falei, cara, quem sou eu para dizer que não? Mas dá vontade de perguntar assim, você tem certeza que você ouviu corretamente? Porque, gente, muitas vezes eu tenho uma força tão grande de vontade e de tantos pensamentos e imaginações que eu posso confundir com a direção de Deus para a minha vida. Quem pegou? Quem está dormindo, diga amém. Agora não tem ninguém, está vendo? Pastor Hélio, já que o senhor está falando esse detalhe, eu vou conferir, que eu estou com uma vontade aí, eu estou com... Tá, não tem nada de errado na vontade. Só discerne se é o céu que está nisso ou se é a minha vontade empurrando o céu. Captou? Isso aqui é joia. Faz toda a diferença. Então está falando que os filhos são guiados, eles são dirigidos. Tem 3 conclusões bem básicas aí, eu gosto sempre do básico. Vamos botar a primeira, bota para mim, sobre esse verso que a gente leu. Nem todos são dirigidos pelo Espírito Santo, porque não são dirigidos pela fé na palavra. Simples assim. E por que nem todos? Porque falta ensino, gente. Falta ensino. Você entende? Eu nasci no reino de Deus como nova criatura. Olha lá meu filho. Deus fala assim, meu filho, não é bonito? Troca a fralda dele. Dá mamadeira para ele. Ajuda esse meu filho a crescer. Isso é responsabilidade da igreja. Como liderança, edificar o corpo de Cristo. Jeremias 3,15 diz, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, e vos apacentam com entendimento, e vos apacentam com inteligência. A palavra lá, inteligência, é conhecimento. Eu tenho que aprender a caminhar com Deus. Uma nova criatura, bebê espiritual, não tem problema nenhum, perfeito. Olha lá, meu filho, nasceu de novo. Maravilha. Só que a gente tem que aprender a caminhar com Ele. E isso faz toda a diferença. Você vai crescer porque tem uma base de entendimento que você está adquirindo. Aí os anos vão passar, cara, você vai se tornando mais eficiente. Outra coisa, você vai discernindo com maior facilidade as ciladas do diabo. Uau! Você já percebe na situação, no momento de coisas que estão acontecendo, a intenção das trevas em te derrubar. Cara, gente, é muito bom. Fala aí para mim. Não tem como a gente viver uma jornada às cegas, e aí? E tal, acreditando em tudo que acontece na nossa cabeça, acreditando em todo pensamento que vem. E isso tem a ver com pessoas também. É muito rápido a gente criticar, é muito rápido vir um pensamento para falar mal de pessoas. É muito rápido. Mas o céu não está nisso não, tá?
Aí a gente vai aprendendo. Opa, a gente vai sendo mais preciso. Vamos colocar assim, nós nunca estaremos isentos de cair numa cilada. Mas nós vamos minimizando, aleluia, as oportunidades que as trevas chegam para dizer, Elinho, eu vou te derrubar, vou acabar contigo aqui agora. E aí, humildemente, a gente vai vestir isso, porque a iluminação que você tem e eu tenho, vem dele em mim. Não tem nada a ver comigo, não é a minha maneira de pensar, é o céu me dando discernimento e iluminação das situações que eu estou vivendo. Você sabia que em muitas situações, para caminhar, para vencer, você vai ter que se vestir de humildade? Ninguém gosta, no mundo que a gente está vivendo hoje, não tem jeito, vai ter que passar debaixo da porta, vai ter que engolir sapo. Essa é uma expressão da minha terra, não sei se aqui no Paraná tem isso. Na minha terra tinha um sapo que era sapo boi, eu nasci no interior. Pastor Hélio, esse sapo é grande, vai devagar, joga um óleo, um azeite. O Espírito Santo vai te ajudando a engolir. É assim mesmo? É assim que você vai vencer. Quando você expressa o céu na sua forma de se comportar, amando devidamente as pessoas, segurando a sua boca, perdoando, o inferno cai sempre. É bomba na cabeça do inferno sempre, gente. Estou dizendo, sempre você vai avançar. Mas estão falando mal de mim, beleza? E o céu? Tem falado mal de você? O que Deus tem a dizer? Sabe, há mais de 15 anos atrás, estava na minha jornada lá da minha comunhão, e o Espírito Santo mandou uma frase que mudou a minha vida. Eu lembro onde eu estava chuvoso, estava lá no meu escritório, e ele falou comigo assim, Elinho, o importante não é o que você faz para mim, é como você vive para mim. Cara, desmoronou toda uma estrutura que o homem tem. O homem é fazedor de coisas. Ele quer ampliar, ele quer crescer. Isso faz parte. Deus é um Deus de progresso e crescimento. Ele também faz isso. Mas a gente quer fazer. A gente acha que a gente é alguma coisa que a gente faz. Que eu sou, tenho. Aí, igreja grande, pá, pedir, que é boa, é. Ele não está nem aí para isso. Isso é consequência. O que ele quer mesmo é que eu ande de coração certo, principalmente com as pessoas. Se eu ando de coração certo contigo, eu quero te falar, eu já tenho um coração certo para andar com ele. 1 João capítulo 4 fala sobre isso. Se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, está escrito lá, isso é mentira. Gente, isso que eu acabei de dizer para você, essa frase jamais vou esquecer, virou o lema da minha jornada sobre a face da terra a partir de então. Eu sou um cara de resultado, eu gosto de fazer, porque eu fui treinado assim, eu sou assim desde pequeno. Beleza, em si não tem nada de errado nessa personalidade de desafiar, de ter desafios e querer fazer coisas e avançar. Mas o que é mais importante para o céu, está dormindo, hein, pastor? Que é mais importante para o céu é como você vive para ele. Não viva para chamar a atenção das pessoas. Viva de maneira como você tem que viver, que você agrada o Pai. Só um detalhezinho. Segundo, se sou dirigido por Deus, a minha fé é segundo a direção dEle. Então é Ele, é a voz dEle. Tudo tem a ver com Ele. E terceiro e último, para a gente finalizar. Se existe uma direção dada por Deus, quando a gente age baseado nessa direção, sempre vamos obter vitória sobre as barreiras. Porque veja, eu volto a lembrar aquilo, hein? Você está assistindo pela internet.
Você é um propósito vencedor de Deus sobre a terra. Ele não te criou como nova criatura para dar errado. E eu estou vendo nessa minha jornada cristã, muitos cristãos descendo a ladeira e terminando muito mal. Inclusive desigrejado, que não acredita mais no corpo de Cristo. Não quer se envolver com pessoas por decepção, é uma opção de coisa. Eu sei que tem muito espírito estranho. Não é para você discernir em que lugar você está. Você discernir o lugar que você está, um lugar sério, um lugar do céu estabelecido. Amém, cara, ali é teu lugar. Mas estou vendo isso. E as pessoas cheias de justificativa porque estão em casa, porque que não vão mais à igreja, porque o pastor, o diácono, o supremo bispo, o apóstolo dos apóstolos, supremo divino, falou uns negócios para mim e tal. Pastor, não sabe de nada, o cara meteu a faca nas tuas costas. É mesmo, fizeram a mesma coisa com Jesus. E tu está achando que você é o cara. Eu estou conversando, gente, coisas práticas, eu estou te ajudando. Pastor, você está tocando na minha ferida. Se o Espírito Santo abrir aqui para a gente e a gente ver a tortura da cruz, eu creio que a gente vai olhar para nós e dizer assim, meu Deus, isso não é nada. E ele morreu por alguém, não foi? Você. Uau! Então ele te criou para dar certo. Então o que eu te ensinei hoje, nessa manhã, vai mudar a tua vida, o que mudou a minha. Se você pegar o veio disso e começar a puxar esse fio desse novelo, o Espírito Santo vai te falar, vai te mostrar, você vai começar a se posicionar diante das situações de maneira diferente. Espera aí. Não vou deixar a minha carne me liderar, os meus pensamentos, a vaidade dos meus pensamentos me liderar. Não vou. Eu vou ficar debaixo do conselho do céu. Se para isso tem que esperar, se para isso leva mais tempo, eu resolvi seguir a proposta do céu. E todo dia vou me vestir com aquilo que eu preciso vestir, de humildade, reconhecer coisas que, isso aí é lindo, demais, too much, baixa essa bola aí. Ok. O Espírito Santo vai colocando isso na gente, ele é o alerta, ele protege, ele vem, menos, tá bom, permanece aí, e assim a gente completa. A gente completa como um bom pai, ninguém é perfeito aqui, como pai, como esposa, como um ser humano, mas a gente cria uma boa família, saudável, equilibrada. A gente termina uma carreira legal, porque Deus abre oportunidades, situações, a gente termina o ministério também de maneira legal. Não tem como, cara. Meu pai, você não quer o melhor para os seus filhos? Não daria o melhor para eles? Claro, assim Deus para nós. Mas nós temos que aprender, finalizando aqui, aprender a caminhar com Deus. Beleza. Bora, fica de pé que eu quero orar por você. Põe a tua mão no teu coração. Pai, eu quero te louvar porque somos seres espirituais vivos. Nosso homem interior está vivo. A tua pessoa habita em nós. Nós queremos mais de ti, aprender a caminhar contigo, a ser formado por ti, aperfeiçoado. Ajuda-nos, Pai, cada um de nós aqui a não caminhar na cegueira de um homem natural que tem pensamentos, ideias e vontades e simplesmente quer conquistar de todas as formas. Assim não vai funcionar. Pai, em nome de Jesus, ajuda os meus irmãos a depositarem diante do teu altar tudo aquilo que não vai contribuir, porque é o nosso homem exterior. Que nós possamos, a partir de hoje, tomar como uma decisão, Senhor, aprender a viver contigo. Esse homem interior que se renova todos os dias e vai tendo discernimento e sabendo por onde caminhar, Senhor. O que fazer, não fazer, o que falar, o que não falar. Ajuda-nos, Pai, porque isso é um progresso, é um crescimento. Eu sei que todos nós somos dependentes disso, Senhor. Assim, nós vamos crescendo, como filhos amados. E vamos usufruindo, Pai, no nosso crescimento e na maturidade, o melhor de Ti, aleluia.
o melhor daquilo que está preparado para nós. E eu quero te agradecer, Pai, te louvar por essa igreja, pela vida do Rafael, da Bruna, dos líderes dessa casa. Logo nesse primeiro ano ainda, eu acho que com 1 ano de idade não troca nem fralda ainda está de fralda, aleluia. Mas é assim, Pai, nós vamos crescendo, nós vamos crescendo em Ti, porque nós queremos ver o Teu reino avançar no coração de pessoas, serem libertas, curadas, transformadas. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Pai, eu abençoo essa comunidade, eu abençoo suas famílias, seus filhos, trabalho, a vida do Rafa, da Bruna, Senhor, como líderes dessa casa. Nós agradecemos, Pai, pela Tua mão de poder sobre esse ministério. E te louvamos, Pai. Te adoramos, porque temos a certeza que Tu estás conosco. Tua palavra declara isso. Que Tu estás conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é por nós no Teu propósito, Pai. Quem será contra esse propósito? Não tem como. O inimigo se levanta para cair. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Eu vou falar de algo, gente, que é muito comum e que muitas vezes, eu quero orar sobre isso, tá? Que muitas vezes a gente bota lá debaixo do tapete, porque aquilo de repente incomoda, mas também eu não quero mexer muito nisso, porque incomoda a mim. Feche seus olhos, põe a tua mão no teu coração. Se por um acaso você tem alguma coisa contra alguém, ou alguém tem contra você e você sabe disso, e o negócio está alto e te incomoda, é o Espírito Santo te pedindo para resolver isso. Você pode me dizer assim, pastor, mas não tenho coragem, o meu sentimento é difícil. Eu quero te falar, o Espírito Santo te dará coragem, ele te colocará as palavras certas para você fazer esse reconciliamento. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Muito importante. Eu quero orar por isso, para você ter um coração livre, para caminhar com as pessoas, livre. No nome de Jesus, Pai, eu te peço que os irmãos, na consciência de coisas que acontecem com ele e comigo também, eles possam, Pai, entender como é que o céu se comporta, e que eles possam assumir mesmo, Pai, o controle dessa situação e resolver isso, se posicionar perdoando, ou indo lá pedindo perdão. É o que eu te peço. No nome de Jesus. Amém. Legal? Show. Então é isso aí. pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça, que não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não. Eu sei que além das nuvens o sol deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé.
nessa altura sou filho de Deus. Deus abençoe, ser uma ótima semana, cheio de muita bênção, graça e a paz do Senhor sobre você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém. Abençoe teu irmão, dê um abraço nele. Aleluia.